Boa tarde a todos. Nós iniciaremos agora o GT4 com as apresentações, perguntas, sugestões também para quem submeteu. A primeira a apresentar será a Thalita Dias Martins, sobre o trabalho Integração Regional Produtiva, Mercosul e o contraponto do auxílio do Fundo de Convergência Estrutural com os acordos binacionais. Thalita, você tem 15 minutos. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Bem, eu, na verdade, relacionei essa temática, eu faço mestrado na Federal aqui de Pernambuco, e na linha de internacional, e eu conversando com o meu orientador, a gente debatendo sobre algumas situações acerca mesmo das relações políticas internacionais e como elas se agregam e os países conseguem se interrelacionar. A gente começou a debater sobre essas questões aí, e esse tópico veio à tona. Eu acredito que seja muito importante a gente falar sobre isso, porque é muito importante, dentro do cenário político-econômico, a gente pensar sobre essa cadeia de produtividade e a colaboração entre os países, né? Afinal de contas, o fortalecimento dos laços dos integrantes da Organização Intergovernamental do Mercosul é de muita importância para a gente ter uma convergência entre as redes de produtividade e, assim, estimular maior adjacência física entre os países, né? Os participantes, eles compõem essa união aduaneira e, assim, a gente tem essa questão do livre comércio, que facilita bastante a atuação em conjunto entre eles, né? Só que, assim, acabou que, por conseguinte, essa questão de eles terem essa facilidade entre os países, em tese, né, nessa organização intergovernamental do Mercosul, passou a existir, assim, um número crescente de empresas que passaram a buscar uma integração regional produtiva, o que significa que elas desejavam incorporar a sua produção com outras entidades jurídicas de países da América do Sul. Isso aconteceu também porque existem alguns benefícios atrelados a isso, né? Os participantes do Mercosul, quando eles estabelecem relações negociais entre si, eles têm alguns benefícios, tais como políticas de financiamento, vantagens no processo de exportação, vantagens na incidência tributária e até mesmo uma ampliação de acordos comerciais existentes, né? E, assim, uma das principais questões que acabaram existindo decorrente disso é uma série de auxílios, e um dos principais e mais expressivos é exatamente esse Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, que é o FOSEM, que, por mais que ele tenha sido criado em 2004, ele está operativo desde o ano de 2006, né? Ele foi o primeiro mecanismo solidário de financiamento do bloco econômico, e ele tem essa finalidade principal de tentar diminuir as assimetrias existentes dentro do bloco, né? Ele faz com que existam algumas contribuições dos integrantes da organização, e ele faz essa contribuição financeira de forma inversa, ou seja, os maiores aportes vêm dos países com maior desenvolvimento econômico e a distribuição desses maiores recebimentos vai para aqueles países de menor desenvolvimento, né? Então, esse fundo ele acaba financiando diversos projetos para a evolução da infraestrutura econômica, do estímulo de competitividade entre as empresas, o progresso institucional do próprio bloco e o avanço social dos países. Ele acaba fazendo assim com que exista uma possibilidade de até uma democratização maior do Mercosul, para tentar estabelecer uma regularidade nessa questão comercial dos países que estão presentes e estimular as empresas que participam do programa a ter uma integração produtiva por meio das diversas vantagens que acabam decorrendo, especialmente desse auxílio. Contudo, claro que, como qualquer outro programa, existem, sim, alguns aspectos problemáticos que devem ser levados em consideração, tal como a necessidade de ainda agregar novos investidores a esse fundo, é a questão de você entender que a distribuição dos valores nem sempre pode ser proporcional, porque por mais que existam países com menos desenvolvimento ou com mais, existem aqueles com mais desenvolvimento que possuem algumas áreas dentro do país que ainda assim precisam de um auxílio específico, né? Como acontece aqui dentro do Brasil, que tem algumas áreas desfavorecidas e queriam carecer bastante desse financiamento de alguns projetos. Então, ainda que exista uma grande contribuição para o progresso do Mercosul com o FOSEM, existem ainda aspectos para serem debatidos e reorganizados. E é por isso que, para que aconteça realmente um fortalecimento institucional do Mercosul,
é necessário que a gente consiga reavaliar algumas questões do crescimento interno do país para ter um avanço nas relações negociais no âmbito internacional. Acaba que, por esses gaps existentes, a partir de 2016, começou a surgir uma problemática um pouquinho expressiva, que acabou defendendo a flexibilização do bloco, e não apenas enfraquecer o Mercosul como um bloco de integração regional, né, como organização, mas também acabou colocando em questão o papel da própria FOSEM, porque abriu espaço para uma tendência mundial, que é muito progressiva, que é o estabelecimento dos acordos binacionais, em detrimento da formação de programas de auxílio especificamente. Então, esse crescente espectro binacional desses acordos, ele fomentou assim uma criação em que as empresas acabaram adotando bastante esse modelo, porque interligam assim dois estados por uma conexão da seara pública e privada, e eles passaram a ser vistos como algo muito vantajoso e até mesmo proveitoso em detrimento a alguns ensejos fiscais e os próprios incentivos mesmos decorrentes de algumas questões específicas relacionadas à situação entre si. Então, o meu objetivo com esse resumo, na verdade, eu quero bastante estudar um pouco mais sobre essa questão, né? Mas, assim, na verdade, entender a verdadeira influência e efetividade desse fundo de convergência diante do cenário político e econômico atual e como é que a condução da integração regional produtiva do Mercosul pode ser feita de maneira diferente para levar em conta o contraponto da existência e aplicação cada vez maior dos acordos binacionais, porque o objetivo é tentar fortalecer as relações dentro do bloco e não enfraquecê-las. Então, a importância que existe é significativa em avançar nas integrações das cadeias produtivas em detrimento ao comércio entre os países extra-bloco. Então, essa evolução do Mercosul, eu acredito que vai decorrer dessa concretização dessa integração regional, que acaba consistindo nesse extenso processo de reorganização estratégica, né, na estrutura produtiva das empresas e dos países integrantes do bloco. Então, eu acredito que só quando existir esse fortalecimento maior entre os países aqui dentro do Mercosul que a gente consegue ter um avanço maior e fazer com que essa integração regional se torne algo realmente vantajosa aos olhos das empresas, né? E é isso. Eu acho que é isso, a exposição. Perfeito, muito obrigada, Thalita. Quanto ao aspecto formal do seu resumo, está tudo certo, respeitou a todas as normas do edital e está muito bem escrito. Obrigada. Ana Cláudia, você gostaria de fazer algum apontamento? Na verdade, assim, em relação ao resumo, né, a gente percebeu na avaliação que a parte introdutória ela foi mais expositiva e que remetia, então, a uma pesquisa futura, né, por isso que trouxe ali os objetivos ao final. E aí eu queria entender contigo, na verdade a gente não tinha nenhuma norma específica em relação a isso realmente, né, por isso que não teve nenhum prejuízo à sua aprovação, porque a gente teve alguns trabalhos em que as pesquisas já estavam concluídas, então os resumos trouxeram, né, já um resultado, e no caso do Isso. seu resumo, não, né, ele foi como se fosse uma pesquisa, um É, projeto. Isso, um projeto de pesquisa. Então, até queria entender contigo, se você disse que é mestranda, né? Eu queria entender em que contexto você pretende dar continuidade a essa pesquisa, qual que é a se tem a ver também com a sua dissertação, esse tema. E quem é o seu Nem tenha. orientador? Ops, perdão. Quem é meu orientador? É isso, eu fiquei curiosa. Meu orientador é Fernando Sérgio. Ele é Fernando Sérgio Tenório. Ele é aqui, na verdade, ele não é nem da UFPE, ele é da UFAL. Ele é um professor convidado da UFPE. E não tem a ver com a minha temática do meu projeto específico aqui no mestrado. Meu projeto diz respeito a contratos internacionais de transferência de tecnologia e os impactos gerados pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Então, não tem nada a ver. É realmente curiosidade minha, porque eu sempre participo bastante, assim, mesmo eu não precisando, eu já estou no final do meu mestrado, estou no meu último semestre, não tenho mais cadeiras para pagar, mas eu sempre tive essa vontade muito grande de pagar cadeiras de outras linhas. E aí acabou que em pesquisas relacionadas eu vou
entendendo novas searas, né, e vou me interessando. Quando eu participo, assim, de um congresso ou de um minicurso, aí costuma muito, eu acho que foi um padrão. Eu faço esse resumo e, às vezes, as pessoas se juntam para fazer artigo e publicar um livro. Aí foi meio que costume eu fazer uma questão meio introdutória para fazer uma pesquisa depois e escrever um artigo para publicar. Então, meu objetivo é, de fato, concluir, fazer um artigo, né? Assim, essa pesquisa continuar, como é orientador, a gente fazer um artigo, publicar em algum local, ou se vocês forem, de repente, criar isso daí depois do congresso, de se juntar e publicar um livro, excelente, vai ser lá. Mas o meu objetivo é finalizar um artigo mesmo. Maravilha. E aí, assim, eu sei que você ainda não pesquisou, mas a gente sempre, antes de pesquisar, tem a gente parte de um pressuposto, né? E a gente Isso. vai testar isso na nossa análise. Mas, assim, antes mesmo de você pesquisar, o que você entende em relação à importância do FOSEM para o Mercosul, né? Queria que você dissesse o que você já imagina que você vai encontrar na sua pesquisa em relação a isso. Não, claro, assim, na verdade o FOSEM, ele tem um acúmulo de financeiro muito grande hoje em dia, roda uma questão de contribuição financeira muito grande anual, né? Hoje a gente tem, sei, mais de 120 milhões de dólares somente de estímulo financeiro decorrente do FOSEM. Isso veio muito depois porque os países foram se agregando cada vez mais, o último que entrou foi inclusive a Venezuela, e vários programas foram decorrentes do próprio FOSEM, né? Esse Fundo de Convergência estimulou programas de água potável, de saneamento, de reabilitação, de rodovia, de instalação de rede elétrica. Então, eu acredito que ele faz com que não somente os países, e aí é exatamente uma das questões que devem ser estimuladas mais para que o FOSEM tenha maior força, é que não somente esses países que são menos favorecidos recebam esse auxílio, né? Mas também as regiões menos favorecidas dos países que são mais desenvolvidos, porque várias ainda carecem bastante dessa parte, especialmente básica de saneamento, rede elétrica, água e tudo mais, e a gente acha que é uma coisa muito corriqueira, mas que o FOSEM tem ajudado bastante para os países que não têm um desenvolvimento ainda muito grande. Então, eu acho que é muito importante a gente ter esse estímulo interno, né? A gente se agregar aqui nos países da América do Sul e tentar fomentar aí esse projeto. Excelente, muito obrigada, Thalita. Nada, obrigada a vocês. Lígia, quer comentar mais alguma coisa? Muito obrigada, adorei o tema, eu não conhecia muito, foi bem bacana. Muito obrigada, gente. Boa viagem para você. Espero que a gente consiga aí, de repente, fazer uma publicação de um livro. Se precisar de alguma ajuda aí, também estou aqui à disposição. Exatamente. Obrigada aí por ter me encaixado logo aí. Obrigada. Imagina. Boa apresentação para os demais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Bom, agora eu vou chamar o próximo, o Direito de Integração e os Blocos Econômicos, uma análise no Mercosul, que o Jaciel Santos Carvalho que vai apresentar. Por favor. Certo. Boa tarde, Lígia. Boa tarde, Ana Cláudia e coordenadoras do GT. Como então a professora Lígia falou, né, então vamos falar um pouquinho sobre esse direito de integração e os blocos econômicos. Esse trabalho aqui foi escrito também em parceria com a professora Amanda Beckers, que é doutoranda da PUC, né, e também com a professora Santa Cecília, também que é doutoranda na PUC, mas na educação, e eu, Jaciel, que sou mestrando em desenvolvimento regional aqui em Santa Catarina. Então, para a gente falar um pouquinho sobre esses blocos econômicos, entender um pouquinho sobre essa relação dessa integração, né, a gente entra numa questão desse âmbito internacional, né, e esses efeitos pós-guerra, né, que geraram a necessidade de fomentar esse desenvolvimento econômico para garantir, né, essas repercussões que acontecem, né, nesse estado. E por ocasião ali da criação da Carta da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, isso lá em 1945, né, com relação aos direitos humanos que foram, né, alcançados e tiveram uns alcances com relação às condições, né, do ramo autônomo do meio direito internacional público, né, então vinculou-se a essa situação que tinha como visão, ou visou, né, promover lá uma nova ordem
econômica, né, internacional, que vinha baseada em igualdade de soberania, né, que é a relação voltada na interdependência, o interesse mútuo, né, a cooperação entre todos os estados que estavam integrando, né, assim também como buscava encorajar, né, a observância ou a realização para uma melhor prática dos direitos humanos, né, após a guerra. E a Conferência Interamericana, né, para os problemas pós-guerra, né, ou para a relação da guerra e também de paz, que foi também realizada em 1945, né, isso lá no México, me faz a previsão legal, né, de maneira expressa, sobre essa conversão da economia de guerra, né, em uma economia de paz, né? Então os países faziam essa previsão, fizeram essa previsão, né, que estavam integrando esse bloco com esse objetivo, né, de criar esta economia, mas com uma finalidade, com uma busca, né, de paz entre os países. Então, esses países americanos, né, que integraram para esse acordo também, teve, né, o resultado aí a Carta Econômica das Américas, né? Então, por conta dessa reunião que aconteceu para discutir sobre problemas de guerra e paz, né, deu origem à minha Carta Econômica das Américas, que, dentre outros pontos que estabelecia, né, aumentava o padrão de vida, né, dos povos, como lá um mecanismo de tentar reduzir essas barreiras econômicas, né? Então, era uma das tentativas de se alterar, de se buscar esses pontos. Isso justamente, né, com a necessidade aqui de uma aplicação, né, de um conceito de que seria esse desenvolvimento, esse crescimento econômico, né? O que se buscava para que ocorresse essa relação. Isso, claro, né, a gente falando nesse bloco das Américas, né, aqui que faziam a integração, que faziam parte, que tinham, né, em comum todos esses povos que tinham lugares, que tinham poder de exercer, né, um direito natural sobre essa relação de viver de maneira decente, pudesse trabalhar, né, conseguisse trocar bens e mercadorias de maneira produtiva, né, isso de maneira poderíamos falar em paz e com segurança, né? Sem aquele medo, sem aquele receio de estar praticando aquela troca ou aquela forma de produtividade que eles tinham. E essa postura firme, né, dos meus organismos com relação a essa aplicação, principalmente internacional, quanto a esses assuntos, dessa crescente necessidade. Então, estavam muito voltados, muito aplicados para que ocorresse, né, este crescimento. Né? Isso justamente por conta dessa integração regional que acontecia ou estava acontecendo, né, entre os estados, para a qual ali foi necessário, né, identificar essas sólidas bases de economia que tinham, junto a essa ligação, né, a parte política, cultural e jurídica, né? Então, fazia todo um bloco de ligação. Bem como, né, para tentar estruturar de uma maneira mais progressiva, né, esses conceitos de que viriam, né, estariam interligados nesse bloco, né, nessa relação para esse desenvolvimento. A gente pode usar, né, pode citar como exemplo, né, a questão, né, da política do Estado do 39º presidente, né, norte-americano, Jimmy Carter, né, que tinha uma política comercial que estava voltado para a salvaguarda dos direitos humanos, né, ou seja, fazia todo um encalço para criar questões econômicas, questões humanas e sociais, e também políticas que tornavam cada vez mais interdependentes com essa relação, ou seja, ele buscava uma relação, né, de uma maior ligação entre seus povos, né, justamente para tentar trazer essa segurança, trazer esta paz, né, para esse grupo que estava integrando nesse pós-guerra. Aí, passando, né, evoluindo um pouquinho mais, com o Pacto, né, Global da ONU, isso já em 99, né, que foi com o secretário-geral Kofi Annan, né, que chamou sobre a atenção da comunidade empresarial internacional, né, para o apoio e também do respeito a essa proteção desses valores fundamentais e também para os direitos humanos, né, ou seja, palmeou-se em cima de situações tanto na esfera empresarial como também nos direitos humanos para essas práticas empresariais, né, ou seja, se buscava, assim,
essa integração desses blocos, mas de maneira sólida, respeitando esses direitos, né, e criando toda uma ligação entre a relação. E esse referido documento ainda me demonstra, né, a necessidade desses organismos internacionais e também essas agências que estão ligadas, estão, né, especializadas, de atender essas necessidades sociais e políticas, né? Ou seja, eles estavam pensando ao mesmo tempo na sociedade, no povo que estava integrando, ou seja, a sociedade empresarial, mas também na sociedade que estaria fazendo parte, né, dessa relação. E essa iniciativa, né, ela inaugura sobre uma percepção de uma função de atores econômicos justamente na implementação desses direitos humanos, que era um ponto crucial no momento, né, e se falava muito e se debatia muito para que isso acontecesse, né? Justamente para que ocorresse essa relação. E é aí que a gente entra, né, numa maneira mais estrita, que se observa dentro do âmbito do Mercosul, daí, né, ou seja, saindo desse pacto geral, e a gente consegue observar dentro do Mercosul que ocorre esse contraste entre essas premissas, né, que estão extremamente ligadas na maneira econômica, de acordo com aquilo que estava no início, ou seja, a parte econômica, direitos humanos e a integração desses blocos que fazem, né, a ligação que fazem toda essa parte. É aí que a gente consegue observar, né, aquele avanço ou aquele alavancar dos objetivos tanto econômicos do bloco, né, como também a necessidade de se integrar, de fazer uma integração, né, regional que seria necessário para que conseguisse voltar ou para atingir, né, as questões do desenvolvimento humano dos países desse bloco, ou seja, que faziam a integração junto, né? Então, se estava limitando, né, situações e observando os pontos diretamente ligados para que ocorressem, né, essa integração. Isto, né, criando uma regionalização, talvez econômica, poderíamos assim nomear, né, que vai ter a permeação ou vai ter a ligação direta com esses blocos econômicos que vão ser criados, né, com base numa compreensão, numa ideia de um sistema, né, justamente para que ocorra esses pontos entre todos, né, esses estados que estão fazendo parte desses blocos, que vão ser criados, né, justamente para ocorrer uma maior definição, uma maior sistematização de todo esse grupo, né, que é aí o nosso multiculturalismo, né, que vai criar aí esta parte econômica, ou seja, então, o meu multiculturalismo econômico desses blocos, desses países que estão integrando, né, essa relação naquele momento. Isso justamente, né, para criar uma maior, um regionalismo econômico, né, aí que entra também as relações e podemos especificar de maneira mais específica as condições, né, de uma igualdade que já vem, né, eu já venho falando, já venho descrevendo sobre isso justamente na implementação desses blocos, na relação desses blocos que vem nesse desenvolvimento dessas atividades dentro dessas organizações internacionais que são das mais variadas temáticas, né, que vai englobar inúmeros fatores de aplicação, né, dentro do setor econômico, diretamente dos direitos humanos, questão dos blocos, estados, enfim, faz toda uma ligação, né, direta. E o Mercosul, pela própria realidade histórica dele, né, pela própria ligação histórica que o Mercosul tem, né, onde os seus membros eles acabam vindo, né, a partir de um processo de colonização e também vivem, né, dentro de uma política um pouquinho ditatorial, desenvolvem nesses blocos econômicos, né, que são países que estão ou se encontram ainda em desenvolvimento, né? Então, os países que integram hoje o Mercosul, eles estão em um constante desenvolvimento, eles não têm aquela permeação, se pautarmos e analisarmos, como eu falei no início, os Estados americanos da América, lá naquele pacto que tem uma visão um pouquinho diferente dessa relação, né? Ou seja, então, uma consequência da globalização, que é essa política econômica liberal que vem sendo aplicada e que vem sendo desenvolvido até onde, né, esses países desenvolvidos acabam se sobrepondo, né, então, sobre a sua questão de estrutura tanto política quanto econômica, que é o que acontece, né, podemos usar como exemplo a questão, né, do Estado
americano aí que ocorre essa relação. E ainda, as minhas normas, né, desses blocos econômicos que vão estar efetivamente de acordo com esse sistema de integração, né, é que eles vão estar sendo insistentemente ligados a esses países, vão estar sendo desenvolvidos para essa relação. Então, os principais pontos, né, que se desenvolve, que são adotados na personalidade desses blocos, é a realidade econômica, política e histórica, né? Ou seja, então faz um tripé de ligação entre economia, política e história, que vão ser esses pressupostos, né, para uma adoção desses princípios e que vai me criar na relação do Mercosul, né, e um entrave para esse desenvolvimento e para essa evolução, né? Então, quando eu bato nesse tripé economia, política e história, né, eu acabo desenvolvendo um certo entrave, né, um certo probleminha para conseguir fazer essa evolução, desenvolvimento, consequentemente, também, né, implica em algumas situações diretas, né, por conta desses blocos regionais que integram todo o meu Mercosul. Eu acho que seria mais ou menos isso. Muito obrigada, Jaciel, pela tua apresentação e também pela submissão do resumo, né? Eu acho que ficou faltando no início uma apresentação sua, né, de você, para te conhecer melhor. Claro, eu me chamo Jaciel, eu sou professor aqui na Universidade do Contestado, em